Olá, pessoal, saudação de paz para todos. Mais uma vez estamos aqui para gravar um novo testemunho, experiências com Deus, que eu creio que vai ser tremendo. Hoje está conosco uma grande pastora, amiga nossa, a pastora Cris Ribeiro, esposa do pastor Ricardo, que você já assistiu aí, eu creio. E está aqui conosco para contar o seu testemunho, experiências com Deus. Eu creio que é muitas, né? E vai edificar a minha vida, a sua vida. E de antemão, eu já te peço para você compartilhar esse vídeo. Comenta, compartilhe com seus amigos, seus familiares e seus inimigos também. Mais uma vez digo, porque eles precisam de salvação. Não é só eu e nem você. Que Deus abençoe. Fica aqui conosco até o final, que eu creio que o Senhor vai falar grandemente no teu coração. Em nome de Jesus. Pastora Cris, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, compartilhando, né, suas experiências, seu testemunho. Em nome de Jesus, eu creio que Deus fará grandes coisas. Amém, amém. Shalom, pastora, né? A paz para vocês que estão nos assistindo. Creio que Deus tem algo poderoso para nós nesse dia, né? Que Ele vai estar ministrando nossos corações. E para mim é uma honra, né? Poder estar aqui com vocês nesse projeto de Deus, Amém. né? Um projeto maravilhoso que eu creio que vocês estão começando a viver, Amém. né? É só uma faísquinha da chama que Deus vai levantar Eu através desse creio. projeto e vai Amém. alcançar muitas pessoas, eu creio. Amém. Porque testemunho é algo poderoso. É O verdade. testemunho, ele tem o poder de ativar a fé em outras pessoas para que você também receba aquilo que aquela pessoa está testemunhando, recebeu. É verdade. Eu sou prova viva, pastora. Eu sou prova viva. Esse podcast nasceu justamente por isso. Em um momento que eu estava fraca na fé, Sim. vamos se dizer assim, e através de testemunhos, assistindo testemunhos no YouTube, a minha fé foi fortalecida. Lógico que a gente tem que buscar o Senhor, não estou falando disso, mas através do testemunho a gente vai se edificando, vai sendo impactado, né? Poxa, se a pessoa que tá pior do que eu conseguiu se levantar, se erguer, por que que eu não posso? Verdade. Né? E é através disso aí, desses testemunhos, que eu fui me levantando e graças a Deus estou aqui para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastora. E assim, o Senhor, né, ele fala que nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas dele. Aleluia. Então nós não podemos guardar para nós aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós verdade. precisamos compartilhar. É verdade. Né? E já começa compartilhando conosco o testemunho da Amém. senhora. A senhora cresceu em um lar evangélico, veio aceitar Jesus na adolescência. Com quantos anos? Nos conte. Então, eu fui para a igreja, eu tinha 8 anos de idade. Né? Foi quando a minha mãe foi pela dor, né? Eu vim de uma família bem desestruturada. Mas desde pequenininha, desde muito cedo, eu tinha muita sede, né, por Deus, pelas coisas de Deus. E eu me lembro que eu e a minha irmã mais velha, a gente sempre foi a gente foi mais inclinada, era mais inclinada para isso. Só que a minha mãe, ela veio de uma outra linha, então ela detestava crente, ela odiava crente. Né? Enfim, então a referência que nós tínhamos era da igreja católica por causa da minha avó. Porque minha mãe também ela não ia em lugar nenhum, nem meu pai. Então a referência que a gente tinha era católica por causa da minha avó, que era bem católica, praticante. Então a gente pedia sempre para minha mãe, deixa a gente ir na igreja. E o que ela falava, né? Vocês só vão na igreja se vocês fizerem isso, isso, isso. E dava aquele monte de serviço, acho que esperando que a gente desistisse. Eu me lembro que eu e a minha irmã, a gente acordava cedo e a gente fazia tudo que ela queria pra gente ir correndo pra missa, né? E assim, aí quando eu tinha 7 anos, a gente morava, tinha um senhor, que ele era evangélico, ele morava do lado da gente. Um senhor assim, já bem cotinha, né? E um dia eu tava brincando lá e ele falou assim pra mim, Fia, você quer que eu vou ler a Bíblia pra você? E eu falei, quero. Ele falou, então vai lá, coloca um vestidinho e vem aqui que o vô vai ler. E a gente sentou debaixo de um pé de árvore e ele começou a ler a Bíblia pra mim. Eu me lembro que ele ficou um tempão e eu nem piscava, porque eu tinha muita sede de conhecer, sabe? Enfim, algumas vezes ele leu pra mim a Bíblia lá.
até que minha mãe descobriu. Aí quando minha mãe descobriu, Eita. aí eu me lembro que eu levei uma surra e ela falou assim: "E nunca mais é pra você ir e tal". Aí eu não fui mais, mas dentro de mim ficou aquele negócio, sabe? Uhum. Que eu queria. Aí aquilo despertou em mim uma curiosidade pela palavra. E daí, quando minha mãe começou a ir na igreja, que eu tinha mais ou menos uns 8 anos, foi inclusive por conta da crise, né, no casamento deles, Uhum. que sempre, o casamento deles sempre foi um casamento em crise, mas aí foi se agravando mais. Aí minha mãe começou a ir com a vizinha. E eu me lembro que nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, agora eu vou poder ir na igreja, agora eu vou ter liberdade, sabe, para ler a Bíblia. Isso para mim foi uma libertação, sabe? Eu ter aquela liberdade de poder ler a Bíblia. Então eu comecei a ler. Então, assim, não teve um dia exato em que eu falei assim, agora eu aceito Jesus, Sim. entendeu? Então eu fui com 8 anos e eu comecei a ir crescendo em Deus e a entender que era isso que eu queria para minha vida. Então, com 10 anos de idade, eu falei com a minha mãe que eu queria me batizar. E minha mãe, assim, sempre muito sábia, muito firme. Então, ela falou assim. Aí já estava convertida, né? Ela falou para mim que não, que eu era muito nova, eu não sabia ainda, que era uma coisa muito séria e eu tinha que ter convicção Sim. que era isso que eu queria. Eu falei, mãe, mas eu tenho. Aí ela falou assim para mim: se você tem convicção, então você não vai mudar de ideia, né? Então, com 12 anos, eu deixo você se batizar. E eu fiquei os 2 longos anos esperando para poder me batizar. E eu me lembro que eu fiz 12 anos no dia 16 de novembro. No dia 27 de novembro, foi o meu batismo. E assim, foi algo para mim glorioso, que eu me lembro que eu desci as águas, quando eu me levantei falando em línguas. Ai, que E assim, parecia, eu fui saindo daquele rio como se eu estivesse pisando em nuvens, sabe? De tão leve, de tão glorioso. Eu lembro que eu olhava para o céu e só conseguia chorar. Então foi uma das maiores experiências, né? glória a Deus. Depois do batismo com o Espírito Santo, que eu fui batizada com o Espírito Santo com 10 anos. Então, depois do batismo com o Espírito Santo, foi uma das experiências mais, assim, fortes que eu tive na minha infância, né? 10 anos. Na minha infância ainda, com o Senhor. Então, assim, daí eu tive essa convicção que era isso que eu queria para minha vida, sabe? Glória a Deus. Aleluia. Aí, assim, é engraçado que às vezes as pessoas pensam, um dia meu filho falou para mim, mãe, eu nasci na igreja, então às vezes eu fico assim pensando, eu não vou ter um testemunho para contar. Mas nós temos. Tem. Então, assim, eu fui para a igreja com 8 anos de idade, porém, a partir do meu batismo foi o início de uma caminhada, Sim. né? E, assim, é igual eu costumo muito falar, a igreja é o corpo de Cristo, né? Porém, não é perfeito. Não. Por que que não é perfeito? Porque nós estamos lá, né? Exatamente. Por causa de nós. Exatamente. Então, assim, eu tenho muitos testemunhos e muitos deles dentro da igreja, né? Mas, assim, o testemunho que eu gostaria de compartilhar hoje é justamente desse chamado, Sim. desse momento em que Deus nos atraiu para Ele, que foi um momento muito difícil da nossa vida. Eu falo da nossa vida porque a gente, como filho, a gente vive tudo isso com os Sim. nossos pais, né? Que foi a separação dos meus pais. Então, assim, eu tinha 10 anos de idade quando foi definitivo, eles se separaram. Minha mãe descobriu que meu pai já tinha uma outra família, já tinha 5 anos. E ela Nossa. sofreu muito, muito. E assim, eu glorifico a Deus que ela já estava na igreja. Sim. Senão eu acredito que ela teria ficado até louca, sabe? Porque foi muito sofrimento mesmo. E eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade e eu acompanhei todo aquele sofrimento. E eu lembro, assim, de várias vezes que eu orava junto com ela, de vezes que eu via ela tendo crises, né? E eu procurava sempre estar perto dela. Só que isso gerou em mim muitos traumas, porque eu acompanhei de perto. Então, gerou muitos traumas em mim, gerou muitos medos, né? E gerou um mecanismo de defesa muito forte. Então, assim, teve muitos sentimentos que começaram a ser reprimidos dentro de mim. Que até então eu não entendia, né? Eu não percebia. E para mim estava tudo bem. Meu pai saiu de casa e foi algo definitivo, né? A gente seguiu a nossa vida com Deus ali. E eu dentro da igreja. Mas
quando na minha adolescência, eu não me lembro se foi com 17 ou 18 anos, eu me deparei com uma depressão Sim. muito forte, sabe? Por quê? Por causa de tantos sentimentos que eu fui reprimindo durante toda a minha vida, e a gente sabe que existe também um lado espiritual, Sim. em que o diabo ele se aproveita, né? E existe, são vários fatores que eu vou até falando aqui um pouquinho. Mas enfim, eu me deparei com essa situação. E ninguém sabia. Porque eu costumo dizer até que existe dois tipos de depressivos, né? Existe aquela pessoa que ela tem a depressão, que todo mundo percebe que ela tá com Uhum. depressão, que ela dá sinais, porque ela se Sim. isola, ela começa a querer ficar sozinha, se tranca no quarto e não quer ver ninguém. E existe aquele depressivo que é aquele que fica tentando procurar preencher o vazio, Uhum. que não é menos grave, viu? Só que esse é mais difícil ser diagnosticado, das pessoas perceberem. É. E eu era essa, que era aquela pessoa que tinha amizade com todo mundo, que estava junto com os amigos, porém, às vezes eu arrumava uma situação para preencher aquele vazio, de repente eu me deparava com aquele vazio que parecia que era um buraco que ia me sugando, e eu não sabia o que fazer, então era muito terrível, era muito terrível. Então o que que eu fazia? Em tempos eu tentava preencher esse vazio. Aí eu falava assim: "Não, por que que eu tô tão triste assim? Por que que eu sinto esse vazio? Já sei, é porque, eu não tô quase saindo, eu tô com poucos amigos". Aí eu ia, Hum. né, arrumava muitos amigos e me envolvia com pessoas, e saía e tal. E às vezes eu falava: "Não, eu preciso servir mais na igreja". Eu estava dentro da igreja, viu, observação. Uhum. "Eu preciso servir mais na igreja". Aí eu ia, aí eu me desdobrava, aí eu servia no louvor, aí eu servia, eu estava envolvida em tudo, e o vazio estava lá. Aí eu falava: "Não, já sei, é que todo mundo tá namorando, só eu que não". Oh. Aí o que eu fazia? O primeiro que aparecia eu ia lá, Olha. começava a namorar, mas essas coisas todas que eu procurava só geravam um vazio maior, Sim. porque eu via que não resolvia. E no dia que foi o clímax, vamos dizer assim, né, que foi o dia que eu, queria definitivamente me matar, Meu Deus. eu estava vindo de um evento da escola, e eu me lembro numa das avenidas mais movimentadas de Cuiabá, né, eu sou cuiabana, Hum. uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá, e eu me lembro que eu estava vindo na calçada e aquele vazio, e eu comecei a chorar, e eu falei para Deus, eu fiz uma oração bem sincera para Deus. Na verdade, foi meio que um questionamento com acusações, porque a gente é assim, né? É. A gente acha que o erro está sempre no outro ou em Deus, Uhum. nunca em nós. E eu comecei a falar para Deus, comecei a falar assim: o Senhor fala que é amor? Mas que amor é esse? Se o Senhor é amor, por que que eu estou assim? Eu te sirvo, eu não estou fazendo nada de errado, no meu ponto de vista, né? Ou seja, eu não estava fazendo nenhum pecado grotesco, né? Uhum. Eu estou na igreja, eu te sirvo lá, eu não falto culto. E por que que eu estou nesse vazio no meu coração? Se o Senhor é amor, por que que eu não consigo sentir o seu amor? Por que que o Senhor me abandonou? Por que que o Senhor virou as costas para mim? E eu ouvi uma voz no meu ouvido que falava assim, ó: "Dá um passo para o lado", que nessa altura eu já tinha descido da calçada, eu estava andando no cantinho do meio-fio, Hum. do lado dos carros passando, né, e a voz falava assim: "Se você der um passo para o lado, você acaba com essa palhaçada que é a sua vida. Nossa. Você não vai fazer falta para ninguém, vai ser um peso a menos para sua família". Sabe, e essa voz falava e eu Misericórdia. e eu ensaiava para mim me jogar na frente do carro, e eu não conseguia, e eu comecei a chorar, e eu falei: "Eu sou imprestável mesmo, nem para morrer eu presto, porque eu não tenho coragem". E hoje Nossa. eu vejo, assim, que foi o Espírito de Deus que não deixou, sabe, É. foi Deus que não deixou. E, né, eu fui andando na hora que eu estava entrando no meu bairro, e chorando, e veio um rapaz de encontro comigo, aí limpei as lágrimas, né, para que ele não visse que eu estava chorando. Passei por ele, não sei da onde que ele surgiu, só vi que ele Uhum. estava na rua. E quando ele estava mais ou menos uns 100 metros de mim, aí ele virou e ele gritou, ele falou assim: "Moça". Aí eu virei e ele falou assim: "Olha, o Senhor manda falar para você
que ele nunca te deixou. Você virou as costas para ele. Nossa. E nesse momento, sabe, ele falou, virou as costas e foi embora. Eu me lembro que eu sentei no meio-fio e eu comecei a chorar. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. Eu falei, quando que eu virei as costas para o Senhor? Quando, Espírito Santo? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e ele começou a me mostrar todas as vezes que eu quis colocar tantas coisas no lugar dele na minha vida, no meu coração. Eu achava que era o amor do meu pai que ia preencher esse lugar. Então, o que que eu fiz? Durante muito tempo, eu peguei meu pai, coloquei no centro da minha vida. Eu queria esse amor, eu queria esse reconhecimento dele como filha, sabe? Aí depois, como um mecanismo de defesa, o que eu fiz? Eu peguei e eu matei o meu pai dentro de mim. Aí o que que eu pensei? Não, então agora tá tudo bem. Porque agora eu não vou mais sofrer a falta dele. Mas o vazio continuava. Então eu comecei a colocar pessoas para preencher aquele vazio, comecei a colocar atividades, comecei a colocar ministério para tentar preencher esse vazio, mas o vazio estava lá. Preencher com coisas, né? Com Tentou preencher com coisas, coisas. com pessoas. E naquele momento o Espírito Santo ministrou meu coração e ele falou para mim, ele falou assim, olha, eu posso preencher qualquer vazio, qualquer lacuna que for deixado no seu coração durante toda a sua vida, mas nada pode ocupar o meu lugar na sua vida. Esse buraco, esse vazio é o meu lugar. Aleluia. Por isso que a palavra dele vai falar, né? Primeiro procurai o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas, ou seja, nós não sentiremos falta de nada quando a Isso, gente busca o Senhor verdadeiramente, né? E sabemos quem nós somos no quem nós Senhor, somos. acabou. Isso é forte, isso é É, forte. acabou, nada mais importa. O que vier agora é lucro, né? Vamos se dizer assim. Sim, Né, porque a própria palavra dele também, lá em Salmos 23, vai dizer: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", né. Ou seja, de nada eu tenho de nada falta, terei de nada eu falta. tenho falta. Se eu tenho o Senhor, o que vier agora, Verdade. né. E eu me lembro que naquele dia, lá no meio-fio, sabe, sentada naquela calçada, eu falei para Deus, falei: "Senhor, então, se é assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário. Até agora eu estava sendo radical, agora eu vou ser radical, né, de outra forma. Então, se o que o Senhor está falando é verdade, então a partir de agora, eu vou largar tudo e eu vou, me dedicar ao Senhor". E eu me lembro que eu passei mais de um mês que, assim, ó, eu ia para o trabalho, eu chegava, entrava para o meu quarto. Aí, ali eu ia orar, eu ia adorar, sabe, eu ia ler a palavra. Comecei uma busca intensa por Ele, Daiane. E, sabe, chegava do culto, às vezes minhas irmãs falavam assim: "Ah, vamos lanchar, vamos não sei o quê". "Não, não vou". Ia para o quarto. Tipo assim, então os meus momentos quando era fora meu trabalho ou no momento de culto, eu estava no meu quarto trancada. Aí minha mãe ficou preocupada. "Tá tudo bem". Eu falei: "Agora tá tudo bem". Foi. E eu vou falar para você que realmente, depois que eu entendi que o lugar de Deus é inegociável, nunca mais, nunca mais eu tive problema com depressão, ansiedade e por aí vai. Então, o que que eu entendi, que eu costumo dizer, e às vezes tem pessoas que, quando elas ouvem isso, elas ficam, ai, né? Eu digo assim, que a depressão, por que que ela não tem diagnóstico? Porque esse buraco, esse espaço, esse vazio que a pessoa sente, tão grande, e, né, esse vazio que vai trazendo também a tristeza, a ansiedade, e por aí vai, esse vazio é a falta de Deus. Aí, muitas pessoas ficam revoltadíssimas, né? Ai, a falta de Deus, porque a falta de Deus. Mas olha, tem diferença. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem Deus. Sim. Todos nós temos Deus, senão o que seria de nós, Uhum. né? Então nós temos, Deus nunca Sim, nos abandona. verdade. E por causa da misericórdia dele, ele nos ajuda, É, com certeza. né? O que eu estou dizendo é que a falta de Deus no lugar dele. É. Então, quando Deus não está no lugar dele na nossa vida, esse vazio fica. Por isso, muitas pessoas estão dentro da igreja, muitos
Muitas pessoas desenvolvem ministérios para Deus, mas ainda assim enfrentam problema com depressão. É. Aí, é claro, existe também, né? Tem fatores físicos também. E nós sabemos também que o diabo ele se aproveita também, né, do nosso físico e ele vai intensificando. Só que o nosso Deus, ele é Deus completo. É. O Deus que tem poder para curar a nossa alma, ele tem poder também para curar o nosso físico. Aleluia. É isso mesmo, pastor. Eu já ouvi uma frase também de que foi até um pregador que falou que o tamanho do nosso vazio é o tamanho do nosso Deus, né? Ele cabe certinho no tamanho desse Certinho. vazio. E é exatamente isso. Às vezes a gente confunde muito em servir ao Senhor e em ser filha de Deus, né? Porque imagina, quando a gente é filha, a gente tem um relacionamento. Qual é o Sim, pai que não tem um relacionamento com o filho? Não, pai de verdade, que não tem um relacionamento com o filho. E o verdade. filho não tem um relacionamento com o pai, né? Então, é exatamente isso. Você servir, a gente serve em qualquer lugar. Agora, quando você automaticamente você serve. Porque Sim, é gratidão no servir. Então, a gente tem que reconhecer isso, é exatamente isso. A gente tem que saber quem nós somos em Deus. E a partir dali, aí sim, aí a gente entender que nada neste mundo preenche mais do que o amor dele, do que a presença dele, do que a palavra dele, é né? verdade. Porque quando a gente se entrega mesmo em meditar na palavra dele, em orar em prol da nossa vida, em clamar ao Senhor, porque nós não somos nada. O que seria de nós se não fosse o Senhor, Verdade, que né? seria, né? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Então, essa busca, é exatamente isso. Eu até citei ontem, eu meditando na palavra de Deus sobre aquela viúva lá, né? A viúva que falou com Eliseu: Eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite. E é Sim, exatamente isso que o Senhor precisa para poder encher. Só um pouquinho, você não precisa estar cheia não, você só precisa estar com um pouquinho e se posicionar, porque aí ele vai fazer o que aconteceu com a senhora se posicionou, entregou, né, aquilo que a senhora não tinha, vamos se dizer, mas entregou: "Senhor, eu te entrego agora". E nossa, aí ele mudou todo o quadro. mudou tudo, sabe? Graças a Deus. Então, assim, nunca mais eu senti aquele vazio no meu coração e eu entendi, porque até então, para mim, era tudo uma coisa só, você servir e você conhecer. E eu entendi algo, ainda na minha juventude, que às vezes tem pessoas que ficam 20, 30 anos na igreja e não conseguem entender que você pode muito bem trabalhar para alguém e não conhecer ela, Sim, né? Vamos dar verdade. um exemplo. Quantas pessoas hoje trabalham para multinacional Sim, e será que ela conhece o dono da multinacional? Então tem muitas pessoas hoje trabalhando para Deus, mas sem não conhecer. conhece ele, É, sem conhecê-lo. pura verdade, pastor. Então, assim, a partir daquele dia, eu tive esse entendimento. Eu falei, Senhor, nunca mais o Senhor vai sair desse lugar no meu coração. Então, eu comecei a me policiar, porque eu sempre fui muito envolvida no ministério, né? Então, eu comecei a me policiar para não somente fazer o que é certo, mas fazer com a motivação correta. Sim, Fazer o que é certo da forma certa. Que muitas vezes a gente faz o que é certo da forma errada. E Deus também não recebe, é né? verdade. Então, assim, aí aquele vazio foi curado, graças a Deus. Porém, eu ainda precisava ser curado de alguns medos e de alguns traumas que existiam no meu coração. E um desses traumas, o que era? Casamento. Nossa, Eu tinha muito medo, assim, eu criei um muro muito grande, um um, bloqueio, né? um bloqueio. É como se eu tivesse feito uma redoma de vidro e entrei ali dentro para me proteger, entendeu? Porque eu tinha algo muito decidido na minha vida. Eu não vou viver o que minha mãe viveu. Eu não vou passar pelo que ela passou. E, se for para mim ter filhos, para passar pelo que eu vivi, eu não vou ter filhos. Então, o que que eu pensava? Olha como que a gente é falha Meu com Deus, né? O Deus. que que eu pensava? Então, eu vou decidir que eu não vou casar. Pronto. Eu tinha 2 motivos que já era, né, definido. Eu não vou me casar primeiro, porque eu não vou passar pelo que minha mãe passou. E segundo, porque a minha mãe, ela anulou a vida dela por nossa causa, então não é justo hoje todo mundo casar e quem vai cuidar dela? Então eu vou cuidar dela. Eu tinha isso decidido.
Que minha mãe, assim, eu falo que eu sou muito grata. Minha mãe foi e é um espelho para mim, sabe? Então, todas as vezes que alguém pergunta assim, ó, quem é uma mulher que te inspirou, que eu não consigo pensar em outra pessoa que não seja ela, sabe? Uma mulher assim muito simples, porém constante, porém uma mulher de convicção, sabe? Então, assim, eu cresci. Eu falo assim que minha mãe, ela nunca sentou, abriu a Bíblia e falou assim, olha aí, assim diz a palavra, sabe? Ela ensinava com o exemplo dela. Então eu aprendi a orar com a minha mãe porque eu via ela orando. Eu aprendi a ter fé com a minha mãe porque eu via ela orar e Deus responder. Eu via ela declarar e Deus fazer. Tanto que a frase da minha mãe, que ela era conhecida inclusive no bairro por pessoas que nem eram cristãs, era Deus proverá. Eu vim assim de uma família desestruturada e por conta disso também, vamos dizer até miserável. Então a gente passou por muita necessidade quando meu pai saiu, então isso se agravou muito, sabe? E eu via minha mãe o tempo inteiro falando assim, olha, Deus proverá. A mãe não tem, mas Deus tem. Então vamos orar, vamos pedir para Deus. E com isso a gente foi vivendo as experiências relacionadas à fé. Então eu nunca tive dificuldade de acreditar que Deus vai fazer, independente do que esteja acontecendo. Eu penso assim, se Deus não fez até agora, então vai ser no último minuto. Mas alguma coisa vai acontecer, entendeu? Só para ser breve aqui, para né, você que está assistindo entender isso que eu estou dizendo, eu vou contar só uma experiência. Eu me lembro que quando a gente era criança, meu pai tinha, né, nos deixado e a minha mãe não tinha uma profissão certa. Então, assim, aí meu pai saiu de casa, então o que estava difícil financeiramente ficou pior. Com 5 crianças, né? Nós somos em 6, mas meu irmão mais velho não morava conosco, então com 5 crianças pequenas, sem uma profissão e ainda tendo que cuidar, porque nós morávamos em um bairro muito pobre e era boca de fumo ainda. Nossa. Então, ao redor, assim, era onde tinha, né, tráfico de drogas e por aí vai. Então, minha mãe, ela nunca foi ausente, ela sempre foi muito presente, só que ela tinha que trabalhar. Aí, o que acontece? Eu me lembro que quando o padeiro, que vendia pão fiado para nós, ficou sabendo que meu pai saiu de casa, aí ele não quis mais vender. Nossa. Aí, o que fazia? Minha mãe, a gente acabava se virando como dava, mas Deus sempre ia suprindo, ia nos surpreendendo. Aí, eu me lembro que um dia, eu não lembro qual de nós chegou para ela e falou assim, mãe, eu queria pão, eu queria comer pão. Nossa. Porque já tinha muito tempo que a gente não comia mais pão, né? E eu me lembro até hoje que minha mãe falou assim, filha, a mãe não tem, mas Deus tem. Então vamos orar e vamos pedir pão para Deus? E daí eu lembro que a gente se ajoelhou ao redor da cama, assim, né? E eu lembro da oração dela. Ela falou assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem. Então prepara pão para os meus filhos. Meu Deus. E ela fez essa oração. E criança tem muita facilidade em crer, né? Tem. Então nós cremos, né? Todo mundo ali creu. Eu vou pela tua palavra. Enfim, voltamos a brincar, ela voltou para as atividades dela. E eu me lembro que quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, 5 horas, parou uma van na porta da nossa casa. Aí minha mãe foi lá ver quem era e nós tudo curioso junto. Sim. E desceu um irmão. Esse irmão, eu me lembro que ele estava começando a ir na igreja. Não tinha muito tempo. Que é o irmão Leonardo, né? O irmão querido, que a gente ama muito a família dele, irmão Leonardo, irmã Arenil, né? São uma bênção. E eu me lembro que o irmão Leonardo chegou e ele era padeiro. Ele trabalhava na panificadora. E ele desceu assim meio constrangido e falou assim, irmã Elza, né, eu vim aqui e tal, que Deus tocou no meu coração, me fez lembrar da senhora, eu lembrei que a senhora tem um monte de criança, mas olha, irmã, se a senhora não quiser, fica tranquila, eu entendo. Aí ele falou assim, eu trabalho numa padaria, numa panificadora, e todos os dias, no final do dia, o que sobra da panificadora, a gente não pode vender no outro dia. Então a gente ou dá para alguém ou joga fora. E eu lembrei que que a senhora tinha um monte de criança. Aí eu vim perguntar para a irmã se a irmã quer.
Oh, meu Deus. Aí a minha mãe falou assim: Ô irmão, o senhor é resposta de Oh, oração, Jesus. é de Deus. Aí, Daiane, ele abriu a vanzinha assim na lateral, né? E minha mãe achou que ele tinha trazido o quê? Uma sacola de pão. Sim. Daiane, ele começou a descer caixas. Meu Era Deus. pão, era pão de queijo, era Nossa. sonho, era lá no Brasil a gente fala cueca virada, né? Não sei como que Sim, chamam sei aqui. como é isso aí. E pão doce, sabe? Tudo quanto é tipo. E coisas que a gente nem tinha comido, que a gente nem Nossa. conhecia. Meu Deus. E ele falou assim: se a irmã quiser, todos os dias eu vou trazer para. Ai, Jesus. Só Deus mesmo para fazer isso. Você está entendendo a fidelidade É. de Deus? Então, essas coisas foi gerando em nós o quê? Fé. E a minha vida toda eu sempre fui muito observadora, então eu observava isso e eu via Deus respondendo. Então, o que gerou em mim? Deus, ele é um Deus vivo que faz, É. ele responde. É. Porém, existia ainda esse trauma do casamento, Sim. né? E devido a tudo que eu também observei na minha infância, eu falei, eu não quero isso para mim. E isso era algo decidido. E eu falo assim que o diabo ele é tão sujo, né? Que ele sabe os nossos medos, ele conhece, ele usa pessoas para ir eh, decretando na nossa Frustrar, né? vida. Frustrar cada dia mais é aquilo que já te paralisava, né? Sim, e decretando, Uhum. trazendo decretos para que aquilo cada dia se torne uma realidade. Sim. As pessoas chegavam em mim e falavam assim: Você não vai casar? Ah. Não, você não vai casar. E eu falava, e eu ainda falava em tom de brincadeira, eu falava assim: Como que você sabe? Tem dom de revelação? Hum. Porque para mim isso era algo já resolvido. Uhum. Então o que acontece? Às vezes eu começava a namorar alguém, quando eu via que estava ficando sério, eu já falava, deixa eu acabar com isso antes que fica sério, entendeu? Porque eu falava, eu não vou casar. Aí fui para um evento em Brasília. Hum. Inclusive no lugar onde eu conheci, o mesmo evento que eu conheci meu esposo anos depois. Fui para esse evento em Brasília. Aí era um evento assim de 5 dias, né? E das ministrações seria o pastor Josué Gonçalves. Não sei se você o conhece. Conheço. Mais de 40 anos de ministério com a Uhum, família, um homem de conheço. Deus. É. E eu, assim, eu sempre gostei muito da palavra, de pregações, assim, que tinha muito conteúdo. Uhum. Então, eu já admirava muito o pastor José Gonçalves. Falei, não vou perder essa palavra. E fui, né? Me lembro que era na parte da manhã. E ele falou, como sempre, sobre família. Trouxe uma palavra poderosa. E eu me lembro que no fim da palavra ele falou, vou orar pelas famílias. Eu orou e ele falou assim, o Espírito Santo manda eu orar agora pelos solteiros. Eita. Quantos solteiros nós temos aqui? Levanta as mãos. Eu levantei a mão, ele falou, chamou na frente. É. Aí eu fui, né? Mas eu pensei, vou receber uma oração de solteiro. Quando chegou lá, aí ele falou assim: antes de eu orar, Deus manda falar para uma pessoa aqui que você fala que você não vai casar. Aí na hora eu já sentia, sabe, aquele toque de Deus na minha vida. Ele falou assim: você fala que você não vai casar. E as pessoas chegam em você e falam para você que você não vai casar. Mas Deus manda falar para você hoje: você vai casar sim. Porque eu tenho um esposo abençoado e eu tenho filhos abençoados para você. A sua vida não vai ser igual da sua mãe. E da sua mãe cuido eu. Nossa. Meu Deus, nessa Nossa. hora eu já estava caída no chão, Meu sabe? Deus. Chorando e, e Deus me curando. Aquele dia, assim, Deus tirou todo aquele medo, toda aquela frustração, todo aquele peso que eu carregava durante tanto tempo. Sabe? O Senhor me curou ali. O Senhor me curou. E na hora que eu levantei, eu falei assim para ele, eu falei, Senhor, o Senhor falou que vai me dar. Então, hoje, eu faço um voto com o Senhor. Eu abro mão do meu livre-arbítrio. Eu não quero escolher. Eu abro mão desse direito, porque eu não consigo conhecer o coração de ninguém, mas o Senhor conhece. Então, eu quero que o Senhor escolha para mim. E eu não vou. E agora, a próxima pessoa que eu vou me relacionar já vai ser o meu esposo. Sabe? E daí, depois disso, passou 2 anos e meio, se não me engano. Foi quando eu conheci o meu esposo, nesse mesmo evento que teve.
E é algo assim tão forte que quando eu conheci, eu sabia que era. Sabe, o Espírito Santo falava assim comigo: é ele, se você quiser. Porque Deus não nos obriga a nada, né? Sim. É ele, se você quiser. E assim, e realmente Deus hoje, depois de 24 anos de casada, né, tenho meus 2 filhos, e eu falo assim que realmente Deus, ele é um Deus que ele faz as promessas e ele é um Deus que Que cumpre cumpre. aquilo que ele promete. É verdade. Hoje eu vivo essa promessa que Deus me fez, entendeu? Eu vivo essa promessa e eu pude contemplar também Deus cumprir essa promessa que ele me fez também na vida da minha mãe. Depois de 20 anos, aí, né, minha mãe. Hoje eu falo que Deus não deixa ninguém órfão. Tenho o meu padrasto, que eu falo assim, que é um avô para os meus filhos, que um homem de Deus, que proporcionou para ela tudo que ela sonhava, que ela queria viver dentro de um casamento e que ela nunca tinha conseguido, sabe? Então Deus foi fiel em tudo, que ele me prometeu que cuidaria da minha mãe realmente e que ele ia fazer na minha vida. Glória a Ele Deus. fez. Glória a Deus. Ele é Deus de detalhe, né? Eu Deus costumo de falar. Deus não é detalhes. Deus de coincidência, ele é Deus de detalhe. Então, se É ele Deus de iniciou detalhes. uma coisa, o meio pode dar um problema, pode passar por deserto, mas o fim vai dar certo, né? Deus é fiel, Sempre né? dá Ele, certo. ele é capaz para Ele é concluir a boa maravilhoso. obra. Ele é maravilhoso. Ele é capaz. Ele é poderoso. Ai, pastora, que testemunho lindo, que testemunho edificante, Amém. pastora. É, é incrível, né, o agir de Deus. E olha que não foi a parte mesmo do pão. Meu Deus do céu. Imagina, a criança, e aí vem aquela palavra do Senhor, né, que fala assim: qual é o pai que o filho pedir o pão lhe dará pedra? Verdade. Meu Deus do céu, é tremendo, Senhor. E foi a resposta foi de Imediato, né, sim. foi Mas imediata, eu foi falo assim que com a minha mãe, ela orava, aí quando você já via Deus responder, Deus sabe? É assim, eu falo que é uma mulher admirável, glória a né? Uma Deus, mulher cheia glória a de Deus, Deus e sim, referência mesmo para mim. glória a Deus, Graças a glória a Deus. Mas Deus. assim, são alguns dos testemunhos que, né, que senti no meu coração de compartilhar. Ixi, mas nós temos muita coisa que Deus fez. Aí quando, inclusive no sábado a gente teve um chá com as mulheres, né, na igreja, e eu compartilhei esse testemunho que foi da minha família, Sim, dessa cura que Deus fez em mim em relação ao casamento, né? E eu falei para elas, aí vocês pensam assim, ah, Deus fez essa promessa que seria uma bênção, mas aí veio pronto? não, Não, mm-mm. não. Aí às vezes a gente acha assim, e muitas pessoas, a maioria das pessoas pensam, quando Deus faz uma promessa, elas pensam que aquilo já vai vir pronto, que a Perfeito, né? bênção de Deus vem pronta. E não Uhum. é. Por que que não é? Porque a bênção de Deus, ele faz a promessa. É, Ele tem a bênção, mas ela precisa ser conquistada. conquistada, E Deus, ele quer exatamente, conquistar junto conosco, exatamente. né? O que que Deus prometeu para o povo de Israel? Que ele tinha uma terra que Isso, manava leite e mel. isso. Mas o que que aconteceu depois? Eles chegaram diante daquela terra e o que que Deus falou para eles? Que eles teriam que E conquistar aquela conquistar a terra. terra, exatamente, Não é verdade? exatamente. Então eles precisariam conquistar aquela terra. E tudo na nossa vida é assim. Então, filhos é bênção? É É, bênção. Mas se você não construir um caráter de Deus no seu filho, ele vai ser uma bênção quando ele pois, crescer? com certeza não. Então, a bênção que Deus nos promete, ela precisa ser construída em Deus. É, Até que vai chegar um momento em que vai se concretizar e nós vamos tomar posse daquilo. Eu vou poder olhar para trás e falar assim: realmente eu conquistei aquela promessa que Deus fez. E isso é em tudo. Então, o casamento é a mesma coisa. Ai, mas eu quero um marido pronto, mas você também não está pronta. Então, a bênção de Deus, ela é conquistada. é. Ela é conquistada. E o princípio da bênção e da honra, pastora, é a obediência ao Senhor, né? A obediência ao Senhor. Será que está disposto a obedecer ao Senhor? A renunciar, né? Sim. Porque muitos querem Deus, muitos querem Jesus, mas não querem renunciar, né?
Sim, verdade. Eu Não já vi querem. muitas, principalmente mulheres, né? Eu já vi muitas mulheres falarem assim, e às vezes querer até confrontar quando você ensina ou quando você está, né, ministrando alguma coisa relacionada a casamento, e você fala, Sim. olha, você tem que orar antes de você casar. Você tem que escolher antes, não é depois que a gente escolhe. Você tem que, né, É. ouvir os sinais que Deus dá. Aí eu já vi muitas pessoas falarem assim: ai, mas eu orei. Eu orei. Deus confirmou que era essa pessoa. Mas e aí? Só que às vezes a gente ora, a gente ouve que é de Deus e a gente pensa que não vai ter desafio. A gente pensa que não vai ter renúncia. A gente convida Deus para me ajudar a escolher, mas a gente não convida Deus para me ajudar na caminhada, porque o casamento é só o começo de uma Com caminhada, certeza, né, para com uma certeza. conquista. Agora me diga, se viesse pronto, você iria conquistar alguma coisa? Você iria aprender alguma coisa? Você teria experiência em alguma coisa? Não, né? Não Não teria. teria. Já pensou? Se viesse pronto, aí você ficasse naquele conforto, você queria mais alguma coisa? Não. Não É, queria buscar mais, não iria buscar mais, não iria, né? sim. Não teria como. E a promessa de Deus, né, que ele nos faz em Apocalipse, em todas as cartas, o que que fala? Ao que vencer, O ao que que vencer vencer. é, Então, assim, ao que vencer, aí fala a recompensa que será é. dada. Então Então, tem o nós, processo, nós queremos ser né? vencedores, Não, mas não mas quer nós não passar. queremos. Tira o processo, Senhor. Então, não existe pódio Né? sem luta, não existe pódio Não sem batalha. existe, não existe. E se você vê hoje um grande homem de Deus, vamos se dizer, um grande homem de Deus, uma pessoa que hoje sabe lhe dar uma palavra, né, em cima da Bíblia, em cima da palavra do Senhor, vai ver a história dele, Sim, vai verdade. ver a história dele. Porque para ele ter uma palavra direcionada a você através do Senhor, é porque ele passou por luta e passou por situações, né, a qual até poderia estar passando aquela pessoa que está indo até ela para poder procurar, né, um conselho, um conforto, é porque ela já passou. Então ela vai ter ali propriedade para poder falar daquilo, porque Sim, passou, gera autoridade, né? né? Gera autoridade. Então, assim, Deus não permite que a gente entre num deserto para que a gente venha morrer. Não. O objetivo de Deus não é morrer, Não, mas é o quê? Nos nos fortalecer, fortalecer. nos fazer forte, é treinar a nossa fé. Exatamente. Porque cada desafio que vem, que você, né? Aí você É. começa a entender que os milagres de Deus, a mão de Deus, ela se move através da fé. Todas as vezes que Deus te coloca diante de um desafio que você desiste, você está deixando de experimentar o sobrenatural de Deus. É, Você está deixando de viver mais um testemunho na sua é vida. verdade, é verdade. E incrível, pastora, isso é que é engraçado que, assim, a gente pede a Deus algo, ou então até para ser usado, né, e tal. Aí passa por uma frustração, uma dor, e a primeira coisa que a gente faz: "Vou largar esse ministério, não Sim, quero tem muito mais", isso. né. Engraçado. Larga, fica com tudo, mas a única coisa que não poderia largar é o que Deus te deu. E aí a primeira coisa que vem na cabeça, vou tirar, como se a culpa fosse de Deus do que você estava passando, É verdade isso que você está falando, pastora? É né. uma verdade. Ontem, inclusive, eu estava. Ou muitas vezes ela sai da igreja, ou ela quer mudar de igreja, né? É, Tem essas é. duas situações. E nenhuma das duas é justificável diante de Deus. Não. Porque o que acontece? Ontem eu estava até conversando, nós estávamos conversando com o nosso filho que mora no Brasil, eu estava falando sobre isso. Você não sai de lugar nenhum sem uma palavra de Deus. Você não toma decisão nenhuma por causa de problemas, por causa de confusão, Uhum. por causa de dificuldades. Sim, Você não toma dificuldades, problemas são para ser resolvidos. com Tem certeza, que ser com resolvido. certeza. Até porque no momento em que você está passando por uma situação difícil, é mais difícil você ouvir claramente a voz de É, Deus. E Deus ele não está nem aí para quem está certo.
Não. Ele quer saber, tipo assim, Deus não está preocupado se você foi ferido, mas o que você vai fazer com O seu isso? posicionamento, Porque ele né? sabe que nós vamos ser feridos. A gente está no mundo. Sim. A gente está lidando com pessoas imperfeitas. A gente Pois. mesmo é imperfeito. Então, o que acontece? Deus fica na expectativa com o que você vai fazer, com o que fizeram com você. É. Porque é nesse momento em que eu vou me parecer mais com Cristo. É nesse momento em que eu vou conseguir ir para um outro nível. Em Deus, É verdade. em autoridade, em É maturidade. verdade. Entendeu? É verdade. Então, o que Deus espera de nós? Nós vamos ser feridos na igreja? Vai. Vamos. Com certeza. E Deus, às vezes, até permite, porque isso ajuda a nos moldar. Porque nós somos muito arrogantes, nós somos orgulhosos. É. Eu costumo dizer assim, que é fácil você se libertar do pecado grotesco, né? Que é a prostituição, que é o vício, que é a idolatria. A primeira coisa que Deus faz quando a gente chega na igreja é nos libertar disso aí, porque você reconhece e sabe que precisa se livrar. Agora, depois, Deus vem com o pente fino. É. Aí que é o difícil. Sabe o que é o difícil, pastora? É você olhar para você e falar, eu sou arrogante mesmo. Eu sou invejoso. Eu sou mentiroso. Reconhecer, né? Eu sou o problema. É. Ou eu preciso mudar. Esse é o difícil. O difícil é eu conseguir os frutos do Espírito na minha vida. Porque isso vai implicar em renúncia. Mas não é renunciar a um vício. É renunciar aqui, ó. Exatamente. Essa é a cruz que eu preciso carregar todos os dias. Mas é isso Fazer mesmo. o que eu não quero. E o que a gente luta todos os dias, porque a gente procura, na verdade, a gente procura uma inversão, né? Inverter o problema num outro. Ou seja, Sim. não, eu não, é você que está errando. Mas, na verdade, o Senhor não quer que nós apontamos para o outro. Quer que nós reconhecemos em nós. Espera aí, o que precisa ser mudado? Porque, Sim. às vezes, algo vem para a nossa vida justamente para isso. Para Deus nos dar algo, nos coloca em algo, justamente para saber o que você vai fazer após isso. É exatamente isso que a senhora falou. O que que vamos fazer diante daquela situação? Aí eu tenho duas opções, né? Ou eu vou ser a vítima, ou eu vou ser a gente. É, Só que Deus não trabalha com vítimas. é verdade. Porque vítima não consegue crer. É, E Deus trabalha através da fé. é verdade. Então, Deus trabalha com quem se posiciona para ser a gente. Para ser a gente. Porque Deus, ele nos chamou para o governo. Então, não é a situação, a circunstância que vai governar a minha vida. Mas eu vou trazer o governo de Deus nas situações, na circunstância. Como que eu faço isso? Primeiro, crendo de verdade que Deus, ele está no controle e declarando aquilo que eu creio. É. Então, tem muitas situações que não mudou ainda na vida de muitas pessoas porque ela ainda não profetizou sobre aquilo. Ela ainda não exerceu o governo. E uma das coisas que nós precisamos exercer governo é sobre as nossas emoções. É. O que a Bíblia fala? De tudo que você deve guardar. Guarde o seu coração, Guarde o porque coração. dele depende toda a sua vida. Ou seja, uma pessoa descontrolada emocionalmente é uma pessoa fracassada espiritualmente. Ela vai viver num ciclo de reprovação, porque Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio. Ele não vai contra a Ele palavra dele. não vai né? contra a palavra dele. E a palavra dele fala sobre os frutos do Espírito. Que a árvore ela vai ser conhecida pelos frutos. Então, a árvore boa, ela não dá um fruto ruim. Se o fruto está sendo ruim, se o fruto não está bom, então, com certeza, alguma coisa está faltando na árvore. Não é verdade? É. Alguma coisa está faltando na árvore. Então, eu preciso entender que eu preciso ter esse governo de Deus sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades. Entender que se eu vivo para Deus, então Ele é o meu Senhor. Então, não é aquilo que eu acho. Eu não vou viver na minha vida da forma como eu acho, tomando as minhas decisões. E se eu decidir em viver assim, Deus vai deixar. Porque eu tenho livre-arbítrio. Só que aí eu vou viver as consequências das minhas decisões. Aí ele tira a mão. Sim. Então, voltando lá, né, o que a pastora falou sobre pessoas que às vezes elas, por qualquer motivo, elas se ferem. E a primeira reação que elas têm é o quê? Querer fugir, na verdade, essa atitude que elas têm de sair da igreja
ou de mudar de igreja, ou de sair de igreja, ela quer fugir para ela não ter que renunciar e passar pelo processo. Porque todos nós vamos passar por Todos nós. situações Com difíceis. certeza. Situações em que muitas vezes nós vamos precisar ser humilhados. É. Agora, tinha um pastor amigo nosso que ele tinha um ditado, né? Ele falava assim: o que você prefere? Se lançar sobre a rocha ou deixar que a rocha passe por cima de você? Porque a rocha vai vir, ela vai te tratar. É. Teve um tempo na minha vida, essa pastora, que eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Falei: Senhor, eu não quero mais ficar nesse ciclo de reprovação. Então vamos combinar um negócio? Todas as vezes que eu entrar no deserto, eu quero pedir que o Senhor já me mostre o que eu preciso renunciar. O que eu preciso fazer, o que eu preciso abandonar, o que eu preciso entender. Que daí eu já renuncio logo, a gente, né, já atravessa logo esse deserto para mim já viver a conquista e a promessa. Pois. Não quero mais esse ciclo. Todas as vezes que você pensa, não, agora eu venci isso, aí você se depara lá no início de novo, você tem que começar de novo. tudo do zero novamente. É. E muita gente vive isso. Então, essas pessoas que tomaram essas... como eu disse, eu fui para a igreja, eu tinha 8 anos, então eu tenho uns 40 anos aí de evangelho. Uhum. E eu sempre fui muito observadora. E durante toda essa minha trajetória, eu já vi as pessoas saírem da igreja por causa de ofensa, ao invés de deixarem Deus curar, Uhum. né? Deixar Deus ser a justiça. Não, eu vou fazer a minha justiça e eu decido escolher a ofensa. E saía da igreja, aprontava um brigueiro na igreja lá. Não. Muitas vezes a pessoa até tinha razão. Mas aí nós perdemos a nossa razão, porque nós queremos nos justificar, né? Aí saía da igreja, alguns iam para outra igreja, chegava lá, ó, cansei de ver, outros se desviavam, chegava lá, o diabo, né, massacrava a pessoa, tal, aí voltava para começar tudo de novo. Da mesma forma, eu vi pessoas que saíam da igreja e iam para outra igreja com rebeldia, revoltado, tal. Voltava depois de um tempo novamente e ia começar tudo de novo. Porque você perde aquilo que você já tinha conquistado. Porque acha que está avançando, né? Por mudar de igreja, Sim. acha que está avançando, mas pelo contrário, você volta de novo. Volta no Volta. início, entendeu? É. Então, assim, eu creio que tem momentos em que Deus vai te mudar até geograficamente para que coisas na sua vida se cumpram, promessas se cumpram. Porque eu acredito, assim, que tem pessoas que ela vai fazer parte da sua vida para um propósito. Vai chegar um determinado momento em que o próprio Deus vai fazer com que vocês sigam caminhos diferentes. Sim. Entendeu? Sim. E isso muitas vezes pode acontecer na igreja também. Sim. Eu entendo tanto isso que eu nunca nem segurei ninguém. A pessoa chegar e falar assim, como já aconteceu conosco, pastora, né? A gente entendeu que Deus nos mostrou, tá tudo bem, né? Mas Deus nos mostrou que o nosso tempo, que Ele tem outras coisas para nós, outros propósitos, está nos levando para outra direção. Amém, irmão. Porque se Deus está levando para outro propósito, que não é o mesmo propósito que está aqui, então isso causa uma divisão, né? Sim. Então, Deus te abençoe, a amizade continua, né? O que precisar de mim, vai com Deus e que Deus te use. A gente abençoava, tal, porque eu entendo isso. Porque Deus fez isso comigo. Sim. Né? Eu fui de um ministério durante 25 anos. E foi o lugar onde eu conheci Jesus e foi o lugar, né, onde Deus se manifestou, Deus se revelou a mim. Mas chegou um momento, e foi um lugar também que eu passei por muitas provações. Sim. E teve um dia que eu me lembro que eu estava passando por uma situação muito difícil e eu me ajoelhei e falei para Deus, falei, Senhor, eu não quero mais ficar aqui. Eu estava cheia de razões, assim, justificativas. Eu não acredito que o evangelho seja isso, né? Eu não acredito que o evangelho seja isso, porque muita coisa não condiz com o que eu leio na palavra. Sim. Então, eu decidi que eu quero sair. Mas a minha sorte, vamos dizer assim, né, é que eu nunca fiz nada sem antes orar. Que eu via minha mãe fazer isso. Né? Eu nunca vi minha mãe tomar decisões sem antes orar. Então, eu fui para a oração e falei para Deus. Falei, mas no meu coração já estava decidido, né? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, não, você não vai sair. Eu vou te tirar. Mas quando eu te tirar, não vai ser em meio a confusão e nem contenda. Vai ser para crescimento.
Vai ser para cumprimento da promessa na sua vida. Porque, Deus, ele vai nos tirar do nosso conforto. Ele vai nos tirar, igual ele falou para Abraão: "Sai da sua terra, da sua parentela". Então, todas as vezes que Deus vai nos levar a um nível maior, ele nos dá um desafio. E sair da nossa terra, sair da nossa parentela, é um desafio É que verdade. exige fé. É verdade. Que geralmente, primeiro Deus ele te lança o desafio, depois ele te mostra para onde ir. Então isso já aconteceu na nossa vida algumas vezes, sabe. É, Então na minha assim, também já aconteceu, mas a gente sempre ora antes e muitas das vezes é o que a senhora falou, o meu querer era sair logo e muitas das vezes a minha vontade era pegar e largar tudo logo e, sim. né, mas aí o Senhor falava: tanto tempo". Olha, e depois que Deus falou isso para mim: "Eu vou te tirar", demorou 4 anos. E eu fiquei. Foi. Fiquei, passei ainda mais algumas situações, tals, mas hoje eu consigo ver que nessas situações também Deus foi me moldando. Eu precisava emocionalmente ser forte, eu precisava ter a minha fé forte, eu precisava, entendeu, construir um altar em Deus, eu precisava, tirar minha dependência de pessoas e colocar nele, Sim, entender quem era Deus na minha vida. é. Isso foi de uma forma tão forte que eu vivi situações também dentro da igreja. Eu vi pessoas caindo, eu vi líderes caindo, eu vi amigos saindo, certos, Uhum, com a razão, sim. mas magoados, entendeu? Uhum. Por que que eu falo com a razão? Porque se você sai por causa de problema, você já está errado. Sim. Então, mesmo que você esteja certo, você perde a sua razão. Mas eu vi pessoas saindo em que eu falava assim: não, a pessoa está certa. Mas mesmo assim, eu nunca acompanhei ninguém. Eu sempre fiquei na Sim, minha, falava: "Deus, o Senhor não me deu palavra nenhuma, o Senhor não falou nada uhum. comigo, então eu estou aqui". Então hoje o que que eu entendo? Se é de Deus, primeiro, Deus vai mandar você consertar o altar. É. Aí então eu não acredito, nisso, assim: "Ai, Deus me tirou daqui", mas aí a pessoa saiu magoada. Hum. "Ai, Deus me tirou daqui", aí você vai ver a pessoa decidiu sair por causa de uma situação. Então, geralmente, quando tá tudo bem, igual quando Deus falou isso pra mim, passou 4 anos. Eu conheci o meu esposo, tava tudo tranquilo, aquelas situações eu não estava mais nem pensando em sair da igreja, porque já estava tudo Uhum. tranquilo, sabe. Tava ali, minha família toda era de lá, já estava tudo bem. Aí foi quando Deus começou a falar com ele. Deus começou a incomodar ele, ele não dormia mais à noite. E aí eu acordava de noite e estava lá, nós tínhamos 4 meses de casado. Aí um dia eu falei: Que foi? Virou morcego agora, não dorme mais? À noite, né, tal". Ele falou assim: "Amor, Deus não tá deixando eu dormir, Deus tá falando comigo". Eu falei: "Mas o que é?". Ele falou assim: "Ó, Deus está nos chamando para o ministério". Aí confesso que na época eu fiquei entristecida, que era outra coisa que Deus precisava me curar. Uhum. Como eu disse, são muitos testemunhos, sabe, mas eu não consigo contar tudo hoje. Aí eu me lembro que eu falei: "Mas como assim? Eu falei pra você que eu não quero esse negócio de ministério". Aí ele falou assim: "Mas Deus está falando comigo". Enfim, e daí Deus falou para ele que não seria naquela igreja e não seria naquela cidade. Então foi a primeira vez em que Deus foi, eu falo que foi o mais doído, né, que foi a primeira vez em que eu tive que me afastar da minha família, e eu sempre fui muito família, Hum. sabe. Então para mim aquilo lá foi muito, muito dolorido mesmo, porque daí nós mudamos de cidade, eu sabia que eu não teria esse acesso e foi uma renúncia que eu tive que fazer. Então enfim, depois Deus foi, falou comigo, mudou meu coração, sabe. Mas só para a pastora entender, que Deus ele não faz nada em meio à confusão, ele não é um É, Deus de confusão, é, é verdade. né, ele não é um Deus de confusão. Glória a E Deus. às vezes em meio a situações a gente quer se justificar, né. Como eu me lembro uma vez aconteceu uma situação comigo em que eu fui muito humilhada, acho que foi a maior humilhação que eu já vivi hoje, até hoje em toda a minha vida, sabe, foi algo público, assim. E a pessoa me humilhou de um nível e usando mentiras, usando, sabe quando a pessoa fala, levanta mentiras sobre você e você não tem nem como, você fala: "Meu Deus".
E eu me lembro que na hora eu quis me justificar e eu falei, né? Eu comecei a falar e da mesma forma que a pessoa veio contra mim, eu fui contra ela mesmo, com a mesma intensidade carnal. Enfim, gerou uma situação muito constrangedora, uma situação bem. E eu me lembro que eu fui para casa e eu fui pro meu quartinho, a gente sempre teve um quartinho de oração, né? Fui pro nosso quartinho de oração e eu lembro que eu me ajoelhei e falei: "Deus, o que que foi aquilo? O que que aconteceu?" Porque meio que saiu como se realmente o que a pessoa falou era verdade, sabe. Eu fiquei com aquele sentimento, todo mundo vai achar que é verdade, porque eu não consegui me justificar, eu não consegui falar nada, eu não consegui explicar. E eu me lembro que eu estava chorando e falando para o Espírito Santo, reclamando para Deus, aí foi quando o Espírito Santo falou comigo. E ele falou assim para mim, ó: "Você tá errada". Aí pronto, né. Achei que o Espírito Santo ia vir e falar assim: "Ô filha amada, menina dos meus olhos, hoje eu vou te confortar", né. Uhum. Aí o Espírito Santo veio e falou para mim: "Você tá errada". Aí eu falei: "Como assim? Como assim, Deus? Então quer dizer que esse é o evangelho certo é esse evangelho de rebeldia, é o evangelho em que a pessoa se levanta contra uma liderança? É o evangelho em que a pessoa usa falsos, né, usa de mentiras?" O Espírito Santo falou assim para mim: "Não, você está errada, porque você não tinha que ter aberto a sua boca, porque eu que te justifico. É, No momento em que você abriu a sua boca, você se igualou. E agora, para quem vai a minha justiça?" E é. para mim foi uma lição muito grande. Porque no momento em que acontece uma situação em que eu me justifico, não tem mais o que Deus fazer por mim. Isso é tão sério, porque no momento também em que eu estou numa situação, muitas vezes de calúnia, e eu começo também a caluniar para me justificar, Uhum. Deus não tem mais o que fazer por mim. É. No momento em que alguém faz uma fofoca a seu respeito e você fala mal daquela pessoa para se justificar, não tem mais o que Deus fazer por Uhum. você. Exatamente. Você já usou a sua justiça própria. Então, agora, quando nós nos sentimos caluniada, injustiçada, humilhado, e eu decido deixar Deus me justificar, então qual tem que ser a minha atitude? É me refugiar no esconderijo do É. Altíssimo e deixar que Ele me justifique. E olha que eu vou falar uma coisa para você. Não é Eu já fácil. vivi momentos também que Deus foi a minha justiça. E eu vou te falar, não, Deus não deixa dúvidas para Não ninguém. deixa. A diferença daquele que serve e daquele E que do não que não serve. serve. Não deixa mesmo. Não deixa, é Não incrível. deixa, não deixa. Porque eu costumo falar, pastora, que o mal não está em falar mal de alguém. O mal está em quem está levando o mal de alguém. Porque diz respeito mais quem está falando do que a fofoca em si. Entende? A pessoa, por exemplo, a pessoa falou mal de mim e tudo é mentira. Aquilo que a pessoa falou é mentira. Tá falando mais sobre ela. Ela mesmo vai, uma hora, vai cair nas suas próprias mentiras. Vai cair Sim, nas suas próprias maldades. Entende? Então é exatamente isso. O Senhor não quer que a gente justifique, que justifique a gente, que Ele justifique, né? Nós. Que ele mesmo justifique. Então, por quê? Por causa disso, exatamente por isso, porque ele sabe, ele conhece o coração de cada um, né? As pessoas podem olhar a Daiane aqui, a capa, mas Deus que conhece o meu coração, Deus conhece. entende? Deus conhece o coração daquele que levou a fofoca. Deus conhece o coração daquele que fez o mal. Entende? Então, Deus vai tratar com aquela pessoa. Deus sabe a vulnerabilidade de cada um. Deus sabe. E Deus vai tratar. E diante de Deus eu não vou ter uma justificativa. Ai, mas eu saí da igreja porque tal pessoa fez errado, porque tal pessoa pecou. Uhum. Ai, mas eu. O erro de uma pessoa não vai justificar o seu Não, erro diante de Deus. não, Né? E lá em Romanos fala: o que vai nos separar do amor de Cristo? do Quem amor te de separará Cristo. do amor de Cristo? Exatamente. Será a tribulação? Será a espada? Será a morte? Nada tem poder de nos separar do amor de Cristo. Então não existe justificativa. Porque ainda que seja alguém que seja referência para a minha vida, ainda que ela tenha pecado, mas em quem eu tenho crido? É, Né?
Eu tenho referências, mas a minha fonte não são homens. Não. A minha fonte é o Senhor. É, Então, ele exatamente. permanece fiel. Ainda que todos façam o que é mal, eu É, permaneço fiel naquilo que eu tenho crido. Então, não existe justificativa diante de Deus. exatamente. E isso Glória a é Deus. tão assim, sério, é tão que as pessoas, às vezes, elas não param para pensar, sabe? Elas não param para pensar. E, às vezes, a gente gasta tanto, tanto tempo, porque Deus, a gente pensa o quê? Que Deus, ele tem uma expectativa em nosso respeito. Uma expectativa, como que eu vou dizer assim? Ele tem uma expectativa em nosso respeito. Mas não é essa expectativa que a gente pensa. O que que a gente pensa? Que Deus olha para mim, pastora Cris, e que ele fala assim: ai, minha filha, né? Desde criança ela tem uma sede, amém? Existe essa sede, Uhum. né? Então ela nunca vai pecar. Ela nunca vai errar. Você acha que Deus tem esse tipo de expectativa em nosso respeito? De jeito nenhum. Deus não tem, porque ele sabe que a nossa força é pouca. É. Ele sabe que a gente vem de uma raiz pecaminosa. Deus sabe das nossas limitações. Ele sabe que nós somos falhos. Então Deus não tem uma expectativa. Quando eu erro, né? Eu não tô, decepcionando Deus. Nossa, Deus vai ficar depressivo Não. porque eu errei ou porque eu pequei. Não. Então qual que é a expectativa que Deus tem em relação a nós? Que nós tenhamos um coração segundo o coração dele. Qual é esse coração segundo o coração dele? Que eu me arrependa, É. que eu seja pronto a me arrepender. Então não cabe a mim julgar alguém porque a pessoa errou, porque eu não conheço o coração dela. Olha o que acontece muitas vezes. Muitas vezes pode acontecer da pessoa, ela pecou, aí ela se arrepende, Deus vai lá, Deus restaura, porque o nosso Deus Restaura. é um Deus de É. restauração. Deus restaura aquela pessoa e Deus começa a usar ela novamente. E aquela outra pessoa, que era a certa, vamos dizer assim, Uhum. ela acaba o quê? Sofrendo consequências de uma luta que nem era dela, mas que ela decidiu entrar porque ela se achou É. no lugar de juiz, É verdade. né? Meu Deus. Então, nossos olhos é todo o tempo no Senhor. E Ele vai nos conduzir. Aleluia. Glória a Deus. Pastora, vamos marcar Amém. aí o segundo episódio Eita, pra glória! gente tá, pra gente tá fazendo. Eu quero fazer uma mesa aqui só de mulheres. Chamar Olha que coisa a maravilhosa. pastora Jéssica, a senhora, a pastora Clara, a mãe da Jéssica, para a gente estar aqui Sim, falando do reino, falando de batalhas espirituais, falando de isso é forte. experiências espirituais, né? Para poder a gente estar aqui compartilhando um pouco, né, Amém. sobre isso. Amém. Pastora, foi um prazer estar aqui com a senhora, gravando com a senhora. Amém. Aprendi muita coisa, edificou muita coisa, muita minha vida também. Eu creio que vai edificar muita gente esse testemunho. O segundo Amém. episódio vai vir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É porque o Amém. tempo é, é, Sim, é passa pouco, né, rápido, mano? né? Passa rápido. Mas a gente vai sim, em nome de Jesus, gravar. Já deixa esse convite aí Amém. para o Muito segundo obrigada, episódio, pastora. para poder a gente estar aqui gravando mais uma vez. Porque é sobre isso mesmo, pastora. É sobre a gente se edificar mais no Senhor e saber que a gente serve a um Deus. A gente não serve a homem, embora a Sim, gente honre. sim, Entende? precisamos honrar, Lógico, né? né? Precisamos. Lógico. Quer honra, Temos que honrar. né? Tá, dá honra quem tem honra. Então, se você quer honra, Sim, nós precisamos honrar. E com existem muitos certeza. homens, mulheres de Deus que Sim. servem como inspiração. Sim, com Nós precisamos de certeza. pessoas para prestar contas, precisamos de um Exatamente. pastor sobre nós, entendeu? Exatamente. Exatamente. É verdade. Um pai espiritual, né. Isso, mas essas pessoas não são o centro da O nossa vida e da centro. nossa fé, né? Exatamente, Da exatamente. nossa fé Os nossos olhos têm que estar fitos no no Senhor, Senhor. né, no Senhor. Glória a Deus, muito Amém. obrigada. Pastora, eu quero que a senhora deixe um recado aqui para quem está nos assistindo, seja uma oração, Amém. um fica à vontade. Amém. Né, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade, pastora Daiane, né? Amém. Como eu disse no início, é uma honra estar aqui com vocês, é um prazer. Espero que o Senhor tenha ministrado o seu coração. Quero dizer para você que o segredo
é nunca desviar os olhos do foco. E quem é o nosso foco? O nosso foco, o nosso alvo é Cristo, como Paulo já dizia. O nosso alvo é o Senhor. Então, o nosso posicionamento tem que ser o mesmo de Neemias, quando Neemias decidiu que ele iria ser instrumento de Deus para a reconstrução do templo. O que que Neemias falou quando os inimigos se levantaram para tentar tirar o foco de Neemias? Ele falou assim: olha, eu não posso sair daqui, que eu estou ocupado com uma grande obra. Eu não posso sair, eu não posso sair do meu foco, eu não posso me desviar do meu foco. Então, que você possa, que o Senhor possa ministrar isso no seu coração. Porque quando o foco da nossa vida, da nossa fé é Deus, nada vai abalar a nossa fé. Quando nós construímos esse relacionamento com Ele, nós conseguimos então separar Deus de homens É. e das atitudes deles. Então, assim, que nesse dia, né, o Senhor possa ministrar o seu coração, possa renovar a sua fé, que Ele possa se revelar a você como um pai que está sempre presente, um pai que, independente da situação, das circunstâncias, ele está ali para te ajudar. E ele vai usar cada situação em teu favor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Você que ficou até aqui, né, vendo esse testemunho maravilhoso, assistindo esse testemunho maravilhoso, experiências com Deus, que eu creio que vai trazer alguma edificação para a tua vida. Compartilhe, eu falo novamente, compartilhe com seu familiar e seus amigos em nome de Jesus e que Deus abençoe e até a próxima.